Então, para começar a nossa reflexão, eu gostaria de aqui falar não só na condição de professora, de psicóloga, mas também na condição de mãe de duas crianças, de filha e de neta de uma avó de 98 anos que brincou muito comigo. Ela era costureira, ela trabalhava muito, o dia inteiro praticamente, mas ela gostava de dizer assim: senta aqui do meu lado. E como ela era costureira, ela deixava alguns pedaços de tecido e me dava linha e agulha e dizia assim: vá brincar com suas bonecas e me mostre o modelo que você fez. Então, ali era uma maneira de eu me comunicar muito com ela. E eu cresci naquele ambiente, né, de muito amor, de muito afeto. E para vocês verem como é importante a gente brincar, como é importante para a criança, né, ter esse espaço de desenvolver a sua criatividade, de se sentir acolhida. Mas a gente sabe que nem todos os avós têm essa disposição, têm essa disponibilidade e têm essa vontade de compartilhar, né? A gente também não pode exigir tudo dos avós e muito menos dos pais. Mas a nossa conversa de hoje eu quero justamente fazer essa reflexão com vocês, mostrando os benefícios disso. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria de refletir com vocês algo que está ligado à nossa sociedade atual, que são as mudanças na estrutura familiar que nós estamos vivendo atualmente, né? Qual o nosso estilo de vida, né? Em geral, as mães, elas no passado ficavam muito com seus filhos, e hoje as mães precisam trabalhar, são mulheres bem-sucedidas, mulheres que precisam também colaborar com a educação financeira, com os aspectos financeiros da família. Temos também, por outro lado, avós, né, que muitas vezes ocupam esse lugar de guardiões, porque muitos deles acabam ficando com os seus netos para que os pais possam trabalhar, ou no caso de pais divorciados, ou no caso de pais que usam drogas ilícitas. Então, são todas essas mudanças na estrutura da dinâmica familiar e que agora foi ampliada por conta da pandemia, que a gente precisa fazer uma reflexão, né? Ou seja, a pandemia, de alguma maneira, principalmente no início dela, escancarou muito a ideia de que o idoso deveria ficar isolado. E por conta disso, milhares de famílias queriam proteger seus idosos e acabavam muitas vezes impedindo os netos de encontrá-los. Isso, de alguma maneira, por um lado, preservou a saúde de muitos deles, mas, por outro, também distanciou esses netos dos avós. E a gente sabe que hoje a pandemia, ela não depende só da idade, qualquer pessoa pode estar com a doença, né? Pode desenvolver a Covid. E, além disso, também é importante que a gente reflita que, por conta disso, o idadismo, que no inglês a gente chama de ageism, que é justamente o preconceito em relação à idade, ele ficou ainda mais escancarado. E quando a gente fala de idadismo, não é só em relação aos idosos, mas também nós sabemos, por exemplo, do childism, que são o preconceito, né, relacionado às crianças. Temos também o adultismo, que é o preconceito relacionado aos jovens, e o próprio idosismo, né, que é relacionado ao preconceito em relação aos idosos. Então, o idadismo é o preconceito em relação às idades. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a nossa conversa tem tudo a ver com segregação. Em que sentido? Segregação no sentido de que a nossa sociedade, para se organizar, acabou, de alguma maneira, segregando grupos. O grupo das crianças, do grupo dos adolescentes, dos jovens e dos adultos e idosos, né? Adultos e idosos. O que a gente observa? Antigamente, né, a gente percebe, por exemplo, que até o século XVIII, por exemplo, as crianças elas não eram separadas do mundo adulto. Nós temos aí Felipe Arrier, que traz muito bem essa história da criança e da família. E aí, essa separação, elas não eram separadas, mas, ao mesmo tempo, elas também tinham dificuldades. Muitas vezes, elas tinham que fazer coisas que os adultos faziam, elas não tinham maturidade para isso. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque na nossa sociedade, apesar de todas essas mudanças, várias pesquisas científicas já trouxeram a importância do brincar e do brincar intergeracional.
ou seja, do brincar entre não só avós e netos, mas também de jovens adultos e crianças, adultos, idosos e crianças, da sociedade de uma maneira geral. Então, é muito importante que a gente, enquanto professor, educador ou familiar, desenvolva mecanismos, né, de reeducação social para uma convivência saudável entre as gerações. E a gente observa que há várias instituições que já fazem isso, né? A própria USP, nós temos a USP 60+, onde a gente tenta aproximar os idosos dos mais jovens. Há alguns trabalhos que envolvem as crianças também. Temos, por exemplo, o SESC, que faz um trabalho maravilhoso, né, intergeracional. Como é importante esse diálogo que existe, para quê? Para uma troca de saberes, uma troca de conhecimento, uma troca de informação, uma troca de afeto, uma troca de comunicação que favorece, muitas vezes, a solidariedade intergeracional. Mas, como eu falei para vocês, está em jogo também os traços de personalidade dos envolvidos. Tem alguns idosos, por exemplo, ou algumas crianças que têm personalidade, alguns traços que muitas vezes dificultam a aproximação com os mais velhos ou vice-versa, ou até mesmo com a própria geração, né? Então, todos esses fatores a gente precisa levar em conta quando a gente vai, por exemplo, criar uma proposta de intervenção ou uma proposta de integração entre as gerações, ou seja, a gente, enquanto educador, a gente precisa estudar o contexto que aquelas pessoas vivem, que aqueles idosos vivem, que aquelas crianças vivem, para que a partir desse estudo a gente possa desenvolver propostas mais centralizadas, de acordo com aquele ambiente, de acordo com aquela comunidade, de acordo com aquela população, porque as demandas são diferenciadas, né? Hoje, por exemplo, eu vejo que as crianças, elas muitas vezes preferem estar com o celular na mão, com um computador, um notebook na sua frente, ainda mais não só por uma questão da pandemia e das aulas serem online, mas mesmo antes disso já havia, né, esse movimento das crianças de serem atraídas mais pelos jogos eletrônicos, e aí isso muitas vezes dificulta, né, o envolvimento dos avós. Então, cabe a nós, por exemplo, educadores, pensar em estratégias que possam favorecer esse diálogo, né? Por exemplo, as minhas filhas são crianças, como eu falei para vocês, e os avós moram distante. Então, eu tento, de alguma maneira, através do uso da tecnologia, nesse caso, né, fazer com que, por exemplo, a minha mãe brinque com elas. Então, vamos brincar de stop, né? Vamos brincar de jogo da velha, um do outro lado. Então, assim, vamos nos comunicar. É importante que a gente faça essa mediação, ou seja, é um detalhe muito importante isso que eu vou falar, a mediação dos pais, ou seja, cabe aos pais, muitas vezes, mediar essa relação entre as gerações, porque muitos pais, às vezes, não têm um bom relacionamento com os seus próprios pais e acabam afastando os netos deles, do convívio com eles. Só que muitas vezes, obviamente, a relação que aquele pai, que aquela mãe tem com o filho, não necessariamente vai ser a mesma que ele vai ter com o neto. Onde é que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar na ideia de que cada relação é uma relação e ela é única. Muitas vezes a história que aquele avô teve com o filho, obviamente, pode ser uma história super diferente que ele vai ter com o neto. Porque muitas vezes, eu já fiz várias pesquisas sobre isso, onde os avós, eles têm ali, nesse novo papel, a chance de reavaliar seus erros do passado, de ser melhor, de ser uma melhor pessoa, de reparar erros que cometeu com os filhos e não cometer com os netos. Então, é muito importante que a gente leve em consideração esses aspectos, porque quando a gente fala em relações intergeracionais, a gente tem que pensar nas relações intergeracionais intrafamiliar, que são essas que eu estou falando, entre avós, pais e netos, a relação específica das crianças e dos jovens com os avós. Também podemos pensar nas relações intergeracionais para além da família, que aí a gente envolve os contextos sociais, que são esses contextos, o contexto mesmo de, por exemplo, isso agora me veio à memória uma experiência que nós também tivemos quando moramos nos Estados Unidos, né? Que tem a ver com essas relações intergeracionais para além da família. Como é que foi isso? Eu vou explicar para vocês.
Minhas filhas estudavam numa escola pública de lá, e a escola, ela incentivava na comunidade o trabalho voluntário de pessoas idosas. Então, havia ali alguns idosos que passavam um dia na escola, ajudando os professores a desenvolver atividades não só acadêmicas, mas também lúdicas. Então, é muito importante que iniciativas como essa possam ser aplicadas no nosso dia a dia, que a gente possa, por exemplo, enquanto educador, enquanto pai, enquanto mãe, influenciar as escolas dos nossos filhos, das nossas crianças, para que haja uma inclusão de trabalho voluntário de pessoas idosas que estão ali sedentas para compartilhar o seu saber, para compartilhar os seus conhecimentos, as suas brincadeiras, né, a sua maneira de perceber o mundo, porque muitas vezes a gente tem relatos, né, eu mesma tenho relatos de crianças que muitas vezes buscavam na figura desses avós, através das brincadeiras, um afeto que os próprios pais não davam. Ou, muitas vezes, eles buscavam nesses avós uma espécie de fortalecimento dos próprios propósitos de vida. Muitas crianças não se sentiam amadas o suficiente pelos seus pais, e através das brincadeiras, elas buscavam justamente esses avós, ou esses idosos. E nessa experiência que eu acabei de relatar para vocês, lá dos Estados Unidos, os idosos que estavam na escola das minhas filhas, eles tinham esse compromisso de falar de valores de convivência, de brincadeiras. Muitas vezes ela chegava em casa contando: olha, mamãe, o senhor fulano de tal, ele hoje nos ensinou isso, ele brincou. Então, até a maneira, eu me recordo, até tirei uma foto, um dia eu presenciei uma dessas atividades, de um dos idosos, ele colocou um mapa dos Estados Unidos bem grande no chão, e ele chamou todas as crianças para brincar em cima daquele mapa, com a intenção de fazer uma viagem. Vamos viajar para a Califórnia. E aí as crianças migravam, né? Porque o mapa era bem grande, ele ocupou praticamente a sala toda. Vamos viajar. E aí cada lugar que ele ficava do mapa, ele ia contar das experiências dele no passado, visitando aquela cidade, o que tinha naquela cidade, quais eram os aspectos mais importantes em termos de economia. Quer dizer, através da educação e da brincadeira e do lúdico, as crianças, além de serem educadas em termos de conhecimento, também estavam vivendo ali uma questão de valores para a convivência, de respeito, de generosidade, de empatia. Então, a gente observa o quanto é lúdico e o quanto é saudável e o quanto isso favorece a quebra de preconceitos, né? De que idoso não aprende, de que idoso tem que ficar de um lado e as crianças do outro. Então, essa integração, ela favorece esse diálogo intergeracional. E a gente vê o quanto isso favorece as trocas, né? Favorece aí o crescimento, o fortalecimento das pessoas, né, em si. Então, eu acredito que a brincadeira, além de desenvolver essa criatividade, a brincadeira conjunta com os idosos, ela vai fortalecer também a autoestima da criança, né? Isso quando essa relação também é saudável, porque, obviamente, a gente não pode também romantizar, eu quero deixar isso muito claro, né, os idosos ou as próprias crianças, romantizar essa relação, porque a gente sabe que há casos de relacionamento abusivo, né? A gente observa que eu mesma já vi casos de alunos, ex-alunos meus, que chegaram para mim e falaram que haviam sido abusados pelos avós, né? Então, assim, eu acho que quando a gente desenvolve propostas governamentais e terapêuticas que também favoreçam esse diálogo entre as gerações, com a intenção de promover uma saúde, isso também vai beneficiar não só aquela família, mas a sociedade como um todo. No caso, por exemplo, de relacionamentos abusivos, as brincadeiras também podem ser uma forma da criança expressar o seu sofrimento através da brincadeira. E aí aquele educador que está ali observando vai através da brincadeira, ele vai observar por que aquela criança não está interagindo tanto, por que aquela criança não está se envolvendo tanto com aquela pessoa. E aí, através da brincadeira, ele vai contar
porque isso também a gente já observou casos assim, né? Através de um desenho da criança, através de uma fala, de um comportamento. Então, é muito importante que essas atividades sejam monitoradas por uma pessoa, né, um mediador, no caso de programas, obviamente, programas governamentais, programas educativos. E no caso das famílias, né, que são ali relações mesmo mais, digamos assim, informais, né, onde não há um mediador, que as mães e os pais possam estar atentos também, não só às perdas, mas especialmente aos ganhos daquela relação, de como aquela relação pode ser fortalecida, de como aquela relação pode ser melhorada, né? Já há alguns filmes educativos também envolvendo avós, pais e netos, né? E quando eu falo em filme, me recordei agora, eu fiz um estudo com uma aluna sobre a Peppa Pig, né, as relações intergeracionais da Peppa Pig, porque muitas pessoas, né, não gostam da Peppa Pig porque ela fala, por exemplo, papai bobinho, né, e aí a gente fez toda uma análise qualitativa desse desenho e a gente observou que ele tem muitas questões educativas também. E ela se envolve muito com os avós dela. A Peppa se envolve muito com o avô Pig, né, a avó Pig, e em geral eles só aparece a figura dos avós maternos, né? E que é muito comum também na nossa sociedade, na maioria das vezes, os avós maternos se envolvem mais do que os paternos. Então, por exemplo, trazendo o exemplo da Peppa Pig, o que a gente concluiu? A gente concluiu que traz sim, é uma brincadeira. A Peppa brinca com os avós, né? E a gente também, através desse desenho, pode incentivar as nossas crianças a brincarem com seus avós. Porém, é muito importante que durante o filme, durante a apresentação do desenho, que haja uma figura mediadora, no caso, os pais, que possam explicar. Por exemplo, quando ela falar papai bobinho, olha, filho, isso não é legal, né? Quando ela faz alguma coisa que não agrada, né? Aquele pai, aquela mãe, que o pai e a mãe possa, numa conversa, num diálogo intergeracional, também explicar o que está certo e o que está errado. Então, assim, isso faz a gente refletir sobre a importância mesmo da presença, né, de um adulto, de uma pessoa mais esclarecida para explicar o que aquele desenho, o que aquela brincadeira pode trazer de bom ou de ruim, né, para aquela relação. E para terminar, eu queria trazer uma fala do Rubem Alves que eu gosto muito, que diz assim: aprendi muito com a velhice. Acho que fiquei um pouco mais sábio. Sábio não é quem sabe mais que os outros. O sábio diminui saberes. Ele escolhe o que é essencial. Os saberes essenciais são aqueles que nos ajudam a viver. Ou seja, a gente sabe que nem toda pessoa idosa é sábia, né? Tem alguns jovens que são até mais sábios. Mas o que Rubem Alves fala é que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente pode, né, se tornar uma pessoa mais sábia no sentido de selecionar melhor as coisas para a gente, de selecionar melhor as pessoas com as quais a gente convive. Inclusive, na própria psicologia, há uma teoria, que é a teoria da seletividade socioemocional, que nos fala muito sobre isso, que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai trazendo para si emoções mais positivas, vai se relacionando melhor com pessoas que nos trazem emoções positivas. Então, uma vez que nós nos tornamos, nessa perspectiva, mais sábios, que a gente também possa, enquanto adulto, poder transmitir isso para as nossas crianças, né? A gente costuma exigir delas muitas coisas que nós também não fazemos. Então, é muito importante que a gente tenha um discurso coerente com a nossa prática, que a gente, de fato, busque, na medida do possível, sentar, brincar, explicar o que acontece, favorecer essa mediação com outras pessoas, procurar com outras pessoas mais velhas, com os idosos da família, com os idosos da vizinhança, porque isso é que vai nos falar do quão saudável será a nossa sociedade, plantando no presente para colher no futuro.